Fala galera do segundo ano e dos demais primeiros anos, estamos aqui trazendo mais uma videoaula de biologia e o assunto de hoje a gente vai tratar a taxonomia, ou também chamada na biologia como classificação biológica. Bom, vamos entrar em um outro assunto agora. Muitos cientistas vêm desenvolvendo ao longo aí de alguns anos, tentando na verdade desenvolver o conceito biológico de espécie. Porque às vezes você pergunta a pessoa, o que é uma espécie? Aí a pessoa responde, por senso comum, espécies são indivíduos que apresentam características comuns. Nem sempre. Espécies são indivíduos que apresentam características comuns? Tem que apresentar as características comuns, óbvio. Mas existem outras características biológicas que devem ser consideradas para que o indivíduo permaneça na mesma espécie, ok? Bom, então qual que é o conceito biológico? Espécie é um grupo de populações, certo? De indivíduos em condições naturais são capazes de se cruzar e de reproduzir descendentes férteis, estando reprodutivamente isolados em relação aos de outras espécies. Não entendi, para tudo. É o seguinte, o que é espécie? O que o biólogo está dizendo aqui? Espécie é todo aquele grupo, certo? De indivíduos que se reproduzir com outro indivíduo daquela população, consegue gerar um descendente, ou seja, consegue gerar um filho fértil, certo? Mas em condições naturais, ou seja, ele não está em um zoológico, ele não está em um aprisionamento, ele está na seleção natural, ele está no ambiente. Então, por exemplo, um leão X, da espécie X, do gênero Y, tem lá um filho, né? Um outro leãozinho, menorzinho. Só que a esposa, né, a mulher do leão, para vocês entenderem, seria da mesma população que ele. Então, o leão está no ambiente, certo? Ele não está aprisionado, então ele está em condições naturais. E o filho dele, como ele foi capaz de se produzir, ou seja, cruzar com a fêmea, será o descendente fértil dessa espécie. Descendência não fértil. Galera, se você não sabe pelo nome o que significa, vai pelo significado. O que é descendência? É quando você herda alguma característica de tal ser vivo. Então você é descendente de alguma pessoa, de algum animal, né? De um animal não, no caso, porque você é um homo sapiens, você não deixa de ser um animal, mas o animal que eu quero dizer é aquele leão ou o cachorro que você tem na sua casa. Então, descendência não fértil. Você tem lá um jumento, certo? Mais uma égua que forma uma mula. Bom, essa descendência aqui não vai ser fértil, porque acontece? Quando há o cruzamento do jumento com a égua, o que acontece? A égua não é própria para o jumento. Então, a mula, ela vai herdar algumas características, certo? As melhores características daqui com as melhores características daqui. Só que ela não vai conseguir se reproduzir depois, porque ela vai ser como se fosse um vira-lata, ok? Então, esse seria basicamente o conceito biológico de espécie. Agora vamos para o outro conceito, o conceito filogenético de espécie. O que diz esse conceito? Espécie é uma linha, certo? Derivada diretamente de uma linhagem, de outra linha única ancestral, com história evolutiva própria e que mantém sua identidade em relação a outras linhagens equivalentes. Então, o conceito filogenético, ele diz pra gente que a espécie, certo? Ela é derivada de um ancestral comum. Ou seja, vamos supor que o seu pai seja a sua avó é o seu ancestral, certo? Então, a sua avó, vamos supor que casou com uma pessoa da mesma característica que ela, da mesma performance que ela. Teve seu pai ou a sua mãe e seu pai fizeram a mesma coisa e nasceu você, certo? Então, isso seria uma linhagem, ou seja, seguiu uma linha com as mesmas performances, com as mesmas características, uma linhagem diretamente ancestral. Ou seja, quem é a sua avó? A sua única ancestral. Lógico, antes da sua avó, teve quem? Seu bisavô. Aí você vai voltando na linha do tempo, ok? Então, o conceito filogenético de espécie é isso.
Uma espécie derivada, uma espécie, ela só é espécie quando derivada diretamente de uma única linha ancestral. Beleza? Próximo slide. Bom, a gente falou de espécie, só que existem algumas espécies em que você tem a subespécie da espécie. Espera aí que eu me embaralhei. Fácil, subespécie é bem fácil. Conceito de subespécie, ou também chamada de raça geográfica. Por que é chamada de raça geográfica? Porque a subespécie, ela vai ser basicamente, não sempre em todos os casos, mas quase sempre, ela vai ser originada a partir da geografia. Por quê? Por que a partir da geografia? Porque vamos supor que uma espécie de lobo esteja desse lado e uma espécie também desse lobo esteja do outro lado do rio. Então imagine uma situação em que você tem um lobo aqui, um rio e o mesmo lobo aqui. Esse lobo, desse lado do rio você tem deserto, desse lado do rio aqui você tem mar. Então os lobos do lado aqui, do meu caso esquerdo, do seu direito, vão se desenvolver de acordo com as características geográficas, ou seja, de acordo com as características ambientais de tal local. Já os lobos da mesma espécie vão se desenvolver com as devidas características do ambiente do deserto, com a seca. Então, vai surgir uma subespécie ou raça geográfica quando esses lobos que estão separados por uma relação geográfica, a subespécie vai ser originada a partir do cruzamento desses lobos, porque o lobo que se adaptou a tal característica diferente do outro vai se reproduzir a quem está com ele, ou seja, a quem está próximo para causar reprodução, e o filho desse lobo, dessa espécie, não precisa ser necessariamente lobo, isso é só um exemplo, né, galera? Então, o filho dessa espécie, a prole, será adaptada às características. Então, a prole vai ganhar as novas características daquela adaptação daquela espécie que, na verdade, era a mesma espécie do outro. Só que aconteceu? A relação geográfica, o efeito geográfico fez o quê? Com que espécies se separassem pela geografia, por um rio, por um relevo, por um clima, por uma temperatura, por um mar, por diferentes fatores em que acabam se desenvolvendo subespécies que não possuem geralmente a mesma característica da espécie que foi originada a prole. Então, agora vamos no esquema, no slide. Você tinha uma população original, essa população original gerou novas populações com características adaptativas, ou seja, igual lá, o lobo era a população original, tal efeito geográfico, né, fez com que surgissem novas populações, né, de lobos, só que com características adaptativas diferentes daquela espécie. Pegou? Então, a população A vai ser diferente da população B. Isso aqui é só uma analogia, uma comparação para ver se você entende. Existe a população A e existe a população B. Então, a A vai ser diferente da B. Por quê? Porque vou ter diferentes características adaptativas e esse processo em que uma população original gera novas populações diferentes em relação à adaptação é chamado de radiação adaptativa. Radiação adaptativa. O que é radiação? É algo que não está presente num só lugar, certo? Ou seja, que sai, que contagia os outros. Então, é algo que está contagiando a adaptação dos outros povos. Beleza? Então, todos esses fatores aqui geram um conceito formado subespécies. Qual que é a consequência para a biologia, né? Para a escrita da biologia? Qual que é a consequência das subespécies? Requer o acréscimo de um terceiro termo ao binômio que designa a espécie. Como assim? Você lembra que o nome científico tinha dois nomes, por isso nomenclatura binomial. Nominal de nome, bi de dois. Então você tinha uma nomenclatura, um nome com dois nomes, beleza? Você lembra disso? O que vai acontecer agora? Se você tem uma subespécie, você tem o gênero, a espécie e a subespécie. Ou seja, você vai ter três termos naquela nomenclatura que era binominal. Vamos por exemplo, vai ficar mais fácil. Antes era canis lupus, certo? Como eu tenho uma subespécie,
agora será Canis lupus lupus. O cruzamento disso aqui vai gerar, vamos supor, Canis lupus, ou seja, mesmo gênero, mesma espécie, só que as subespécies são diferentes. Arax, ou outro exemplo, Canis lupus, mesmo gênero, mesma espécie, subespécies diferentes. O que acontece? Canis lupus familiares. Beleza? Bem fácil isso daqui.